Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal Rota da Notícia. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Notícia urgente que acaba de chegar: prisão do ministro Alexandre de Moraes eminente diante a ação dos Estados Unidos. O que antes parecia impossível, agora já é real e iminente, com a entrada da comunidade internacional na jogada. O Tribunal Penal Internacional entra em campo contra o ministro Alexandre de Moraes e Donald Trump. Isso mesmo, Donald Trump, ele mesmo acaba de dar um checkmate e agir contra Lula e os amiguinhos dele. Vem comigo porque eu vou trazer todas as notícias para você, mas antes, por favor, por gentileza, se você não é inscrito em nosso canal, já vai se inscrevendo. Deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque eu vou trazer tudo aqui para vocês sobre esta ação, fonte confiável do altíssimo escalão do Tribunal Internacional Penal teria acolhido denúncias devastadoras contra o ministro Alexandre de Moraes. O clima é de absoluta urgência. Corre e reuniões às pressas no Supremo Tribunal Federal. E aqui do Brasil, o que vem é uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Vem lá do DPU, acompanhem comigo. A Defensoria Pública da União afirma que Alexandre de Moraes violou a Constituição Federal em um processo contra Eduardo Talhaferro. A DPU pediu a anulação imediata da decisão de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Talhaferro, que assessorou o ministro no TSE e responde a uma ação penal sob acusação de vazar conversas de juízes do gabinete de Moraes. De acordo com a DPU, Moraes descumpriu artigos da Constituição e do Código de Processo Penal, que garantem o direito de Talhaferro se manifestar sobre a escolha de advogados de sua confiança antes que ela, a Defensoria Pública da União, seja designada para representá-lo. Na petição, a Defensoria sustenta que a nomeação sumária, sem autorização do acusado, não encontra amparo no texto legal. Afirmou a DPU. A nulidade da aí decorrente é absoluta, por envolver violação direta ao artigo 5º da Constituição Federal, ao artigo 263 do Código de Processo Penal e ao artigo 265 do mesmo diploma, bem como ao artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que asseguram expressamente ao acusado o direito de defender-se por meio de advogado de sua própria escolha. Fecha aspas. Pessoal, o cerco fechou para o togado Alexandre de Moraes. O mundo está de olho e Donald Trump, ele mesmo, acaba de postar em suas redes sociais a ação contra o Brasil, contra Alexandre de Moraes, que foi advogado do PCC. Isso mesmo. E o PCC, que começa seus trabalhos em... Eu tenho certeza que vai ter alguém dizendo soberania do Brasil. Mas soberania de quê? Se infelizmente tem que vir o Trump para atacar o crime organizado que se alastra cada dia mais no Brasil. Acompanhe essa matéria, mais uma vez, a omissão do governo brasileiro gerando essa ação do governo americano. Olha só, Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre ofensiva que farão contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. Comando Vermelho que atua a partir do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo e fora, e o PCC que começa seus trabalhos em São Paulo e vai para o restante do Brasil e também fora, né, do Brasil. É uma matéria assinada pelo próprio Paulo Capelli e tem uma foto do Donald Trump e as informações. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar CV e PCC como organizações terroristas a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca
classificar 6 grandes cartéis como terroristas. A provável classificação de CV e PCC como organizações terroristas estrangeiras, os FTOs, na sigla em inglês, representa uma mudança de paradigma na política externa, né, dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Essa questão toda foi, inclusive, muito discutida pelos parlamentares brasileiros na época ali do PL antifacção, né? Você deve se lembrar. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos estados de fornecer suporte material, o que cria uma barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. E aí, o Capelli traz essa contextualização. Quando eu comentei do PL antifacção, a gente falou muito aqui que... Pessoal, Donald Trump decidiu agir e agora a casa caiu para os corruptos. Estados Unidos, através de Donald Trump, ele mesmo, não foi terceiros não, foi ele, Donald Trump, mandou aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra o Comando Vermelho e o PCC, para desespero deles. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Daniel Gallipo, sobre ofensiva que vai fazer contra as facções Comando Vermelho e PCC aqui no Brasil. Lula está desesperado, pessoal. Em uma reunião com Gallipo, autoridades norte-americanas avisaram em Washington que caminha para classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. E aí, Donald Trump vai agir aqui no Brasil. Ele vai derrubar aqueles que dão apoio para o PCC e o Comando Vermelho. Vale lembrar que Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. E quem garante que ele não age em favor do PCC no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta que fica no ar. O Departamento do Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e o que aumentou o rigor por meio de uma nova classificação. Essa classificação facilitará a asfixia dessas entidades terroristas. O aviso com antecedência é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente. Agora Lula tem que colocar a barba de molho. O México, por exemplo, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca classificar os cartéis como terrorista. A provável classificação como organizações narcoterroristas estrangeiras representa mudança no paradigma na política externa dos Estados Unidos para com a América Latina. O status de terrorista aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor contra o Brasil. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos Estados Unidos de fornecer suporte material, o que cria barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. Pessoal, o cerco fechou. A casa caiu e Donald Trump determina ação imediata. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.